pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal, intitulado Isso é Crime? Pois bem, no Isso é Crime de hoje, nós vamos nos perguntar se isso é crime, o genocídio. Muitas pessoas têm perguntado e falado sobre o crime de genocídio no Brasil, e agora nós vamos descobrir, então, se genocídio é crime e quais são as condições, os requisitos típicos dessa conduta no direito penal brasileiro. Vamos lá? Pois bem, o crime de genocídio ele consta da nossa legislação há muito tempo, pessoal. Para vocês terem ideia, o crime de genocídio consta de uma lei de 1956, a Lei 2.889, de 1º de outubro de 1956. Então, Lei 2.889, bem antiga, de outubro de 1956. E lá se define genocídio logo no artigo 1º, a partir de uma técnica de remissão, que a gente chama de norma penal incompleta ou imperfeita. Então vejam só, a própria definição do crime de genocídio se assemelha a outros crimes que constam na nossa legislação, mas tem um diferencial. E depois as penas também são penas de outros crimes que constam da nossa legislação. Vamos ver então, a lei de genocídio ela conceitua no seu artigo 1º, nós vamos colocar aqui o texto da lei 2.889 de 56, artigo 1º, quais são os possíveis crimes de genocídio punidos, de acordo com a nossa legislação. Então o artigo 1º diz que constitui crime de genocídio aquela pessoa pratica o crime de genocídio, quem com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso, e com esta intenção, que é muito importante, então fica marcado aqui no caput do artigo 1º que a pessoa tem a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E com isso pratica as seguintes condutas, nós temos 5 condutas ali na lei de genocídio. Primeiro, matar membros deste grupo nacional, étnico, racial ou religioso. 2, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Então, primeiro matar, depois causar lesão grave. Na terceira conduta, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Então, submeter a condições de existência que possam causar a sua supressão, a sua destruição deste grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Quarta conduta, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, então seria no sentido de provocar abortos e outras condutas que possam impedir os nascimentos no seio do grupo. E a quinta conduta, linha E, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Então, pessoas não vão poder se desenvolver no seio deste grupo nacional, étnico, racial, religioso, porque crianças, ainda na sua tenra idade, são transferidas forçosamente para outros lugares. Então, essas 5 condutas, que vão desde homicídio, lesões, submissão a condições desumanas de existência, incompatíveis com a existência, provocação de abortos, sequestros forçados, traduzindo exatamente as 5 condutas, elas configuram um crime de genocídio no Brasil. Quais são as penas? Nós temos que este comportamento, que é descrito ali com bastante riqueza no caput do artigo 1º, ele não tem as penas na própria lei, até porque as condutas são muito variadas, não é, pessoal? Então, o que nós temos ali? Uma técnica chamada de norma penal incompleta ou imperfeita. Não é uma lei penal em branco, porque a conduta está bem descrita. Inclusive, a intenção, que nós vamos falar um pouquinho, é muito importante, elemento subjetivo especial que deve ter o autor do genocídio. As penas é que não constam ali da lei. Então, essas penas são penas relativas aos delitos que a gente acabou de ver, não é? Então, quais são as penas? Para o fato de se matar membros do grupo, são as penas do crime de homicídio e homicídio qualificado, 12 a 30 anos. Para o fato, a segunda conduta de causar lesão grave, as penas do artigo 129, parágrafo 2º, que é o crime de lesão corporal. Para a situação de se causar e de se submeter intencionalmente o grupo a condições de existência incompatíveis com a vida, aí nós temos as penas do artigo 270 do Código Penal, já vou falar um pouco sobre isso. Para o fato de se adotar medidas para evitar os nascimentos no grupo, são as penas do crime de aborto, artigo 125 do Código Penal. E, finalmente, a última conduta, a quinta conduta, de efetuar transferência forçada das crianças do grupo, para outro local, as penas do artigo 148, que é o sequestro no Código Penal. Então, a técnica é da norma penal incompleta ou imperfeita. Não tem penas, porque as penas vão variar, Se a pessoa está sequestrando, provocando abortos, matando, ferindo, aí depende um pouco do que é feito e em relação a cada membro do grupo em que acontece isso, tá bom, gente? Essas penas são para cada pessoa que é morta, para cada pessoa que é sequestrada, para cada pessoa que é transferida, para cada pessoa que sofre um aborto provocado e não consentido, as penas são aquelas do Código Penal, tá? Num grupo. Bom, então aí a gente tem que destrinchar e entender que o genocídio são esses comportamentos bastante variados, 5 comportamentos,
e com penas, portanto, que vão variar um pouco, não é? Desde penas mais leves até mais severas, não é? A depender do que foi feito, com a intenção de provocar, vejam bem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, nós temos um elemento subjetivo especial fundamental, que é fazer isso, mas no seio deste grupo nacional, que tem essa identidade nacional, étnica, racial, religiosa, querendo que esse grupo deixe de existir. Não é necessário que se cause a supressão do grupo ou de uma grande quantidade de pessoas, não. Os autores são unânimes falando sobre genocídio, que basta se provocar a morte de uma pessoa, o aborto de uma pessoa, que com esta intenção, que já se está tipificando o crime de genocídio no Brasil. Eu não preciso fazer isso com uma grande quantidade de pessoas, um grupo inteiro, até porque seria difícil, não é? Alcançar isso tudo para então se tipificar a conduta de genocídio. Basta se fazer isso com um membro do grupo étnico, nacional, racial ou religioso, uma dessas 5 condutas, para que se tenha tipificado o crime de genocídio. Mas é fundamental esta intenção de destruir ou suprimir a existência do grupo, no todo ou em parte. Tá? Então, marcada a intenção, a primeira pessoa que é atingida por uma conduta dessas e com essa intenção já vai ser vítima de genocídio no Brasil, não é? E aí nós temos que, no artigo 4º da Lei 2889, nós temos um aumento de pena de 1/3 se quem faz isso, quem comete uma dessas condutas, é governante ou funcionário público. Então, aumenta-se a pena de 1/3, né? Se essa conduta é provocada por governante, né, por algum líder ou funcionário público, certo? Que no final é a mesma coisa, já que funcionário público no sentido de agente político também podem ser governantes, né? E a grande pergunta é, será que a pandemia do coronavírus, quando não gestionada adequadamente por governantes, pode ocasionar responsabilidade por genocídio no Brasil? Isso dentro do Brasil, das nossas legislações e também lá fora. Sabe por quê, pessoal? Porque de acordo com o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que foi internalizado aqui no Brasil, Estatuto do TPI, Tribunal Penal Internacional, chamado famoso Estatuto de Roma, que foi assinado ainda no final do século passado por muitos países, o Brasil também é signatário do Estatuto de Roma. Ele foi internalizado através do Decreto 4388 de 2002, vou colocar aqui para vocês, quem quiser consultar, o Decreto 4388 de 2002, e internalizou todo o Estatuto de Roma. Na verdade, ele traz ali anexado o Estatuto de Roma, que passou a valer então como Decreto 4388 no Brasil. Dentro do Estatuto de Roma, nós temos várias regras e nós temos crimes que são punidos internacionalmente. E o genocídio é um deles. Então, ele é punido não só aqui dentro do Brasil, não, por uma lei nacional, mas também lá fora, porque o Estatuto de Roma, ele pune crimes de guerra, ocorrido nos seios das guerras, crimes contra a humanidade, por exemplo, a tortura, crimes de agressão, invasão, né, uma invasão bélica de um estado a outro, por exemplo, é considerado um crime de agressão, e ele pune também o crime de genocídio. Então, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, por exemplo, a tortura, crimes de agressão de um estado a outro e crime de genocídio. 4 comportamentos que estão dentro da competência do Tribunal Penal Internacional. E a situação da pandemia no Brasil é tão grave que tem se levantado a possibilidade de que governantes brasileiros, né, sobretudo os que têm mais poder que os outros, né, líderes, respondam por crime de genocídio, tamanha o aumento das mortes pela pandemia do coronavírus no Brasil. Hoje o Brasil conta com um número de mortos, né, neste mês de abril de 2021, superior à soma de grandes países como Estados Unidos e Índia. Ou seja, estão morrendo mais pessoas diariamente no Brasil, entre 3 e 4 mil pessoas, e isso supera a própria soma da morte de pessoas em países extremamente populosos, mais populosos que o Brasil, como Estados Unidos e Índia. Ainda somando outros mais, não se chega ao número de mortes diárias no Brasil. Então, o que foi feito para que se chegasse a esses números tão alarmantes, pessoal? E isso pode ser considerado genocídio? Dentro das 5 condutas que nós acabamos de narrar para vocês, voltando para a Lei Brasileira 2889, nós temos a questão de se matar, né, provocar homicídios de pessoas que pertencem ao grupo nacional. Aqui não seria um grupo étnico, religioso, racial, mas nacional, ou brasileiro, né, o povo brasileiro está sendo submetido a esse genocídio. Então, por essa primeira linha, voltando a falar do artigo 1º, né, nós temos a primeira linha que fala que genocídio é matar membros do grupo. E matar pode ser por ação ou omissão. Existe uma outra alternativa também, que está na linha C, que é submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial. Não precisam que todos morram no Brasil, não, já morreram mais de 360 mil pessoas no Brasil. É muito considerável esse número, é muito expressivo, né? Já supera mais de 0,1% da população brasileira, né? Que são de 220 milhões de pessoas.
e 360 mil e mais mortos, né? Diariamente as mortes passam de 3 mil, então ela só tem aumentado em números alarmantes. Essa linha C, eu queria chamar a atenção para ela, porque ela fala nessa submissão intencional do grupo a condições que são incompatíveis com a existência, né? Condições de existência capazes de ocasionar a sua destruição física total ou parcial. E as penas, se vocês lembrarem lá no começo do vídeo, são as do artigo 270. O que é o artigo 270 do Código Penal? Essa remissão de penas da norma incompleta ou imperfeita. São as penas do crime de envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal. O artigo 270 tem penas de 10 a 15 anos para quem envenena água potável ou uma substância alimentícia ou medicinal, que vai chegar até uma população e, portanto, pode gerar um grande risco de morte, né? Então, esse artigo 270 está dentro dos crimes contra a saúde pública, que é o capítulo 3º do título 8º, crimes contra a incolumidade pública do Código Penal. Lá onde está o crime de epidemia, do artigo 267, que nós conhecemos bem, já falamos muito no nosso canal. Então, não é provocar intencionalmente a morte, mas fazer com que haja condições de existência que são incompatíveis com a vida, como, por exemplo, né, penas análogas ali ao do crime de envenenamento de água potável, dentro da saúde pública, onde está também o crime de epidemia. Então, casa bastante com essa linha C que eu estou colocando aqui no rodapé para vocês, ainda que não seja matar diretamente, mas submeter essa população nacional, né, a condições tão incompatíveis com a vida, condições de existência tão perigosas, né, a partir da disseminação do coronavírus, que isso pode gerar a supressão de uma parte, não precisa ser o todo, né, mas uma parte da população nacional brasileira. E isso não precisa ser ocasionado, gente, nenhuma dessas condutas que nós narramos aqui, a morte, a lesão, essa supressão de condições de existência que poderiam ocasionar a morte de todo um empate, né, da população nacional, os sequestros, tudo isso pode ser provocado também em relação a esses governantes que estão no artigo 4º por ação ou omissão. Eu gravei um quadro aqui para o nosso canal que fala sobre as mortes por falta de oxigênio em Manaus, né? Isso é crime também, que eu vou deixar aqui no final para vocês linkarem e assistirem. Lá a gente já alertou que essa falta de oxigênio em Manaus, que acometeu o Brasil no começo do ano de 2021, em janeiro, poderia alcançar o Brasil todo. Não tem se alcançado a questão da falta de oxigênio? Bom, porque, na verdade, está se buscando alternativas, até mini usinas de produção de oxigênio dentro dos hospitais. O Brasil está tendo que lançar mão. Mas outros problemas estão aparecendo também a partir dessas omissões de medidas, né? Falta de medicamentos para o kit intubação, por exemplo. Estão faltando medicamentos para o kit intubação. Por quê? Porque muitas pessoas estão sendo internadas. E por que muitas pessoas estão sendo internadas? Porque está havendo muito contágio, né? Uma disseminação, uma proliferação descontrolada do vírus, que inclusive já tem variantes autóctones aqui, brasileiras específicas, de tanto que se contaminou e se permitiu que o vírus proliferasse. A partir disso, aumenta o contágio, aumenta a busca por recursos médicos e, sem poder se atender todo mundo, faltam medicamentos, por exemplo, para intubação, que são fundamentais para que a pessoa possa ser intubada. A intubação a gente sabe que é um procedimento muito invasivo que é feito aqui na traqueia do doente, para que ele possa respirar artificialmente, extremamente invasivo, doloroso, né? Que se a pessoa não está submetida a uma sedação adequada, ela pode sofrer algo equiparado a uma tortura, mas não que os médicos tenham intenção, não é isso, né? Jamais nós estamos dizendo. É que falta o medicamento ou os medicamentos, um kit adequados para se fazer a sedação. Eles têm que fazer, inclusive, uma contenção física desses doentes. Olhem o tamanho do sofrimento. E eles não têm capacidade de ação, ou seja, essa omissão aqui não se perfaz, né? Essa tortura supostamente não é cometida pelo médico, já que ele não tem capacidade concreta de ação, foi o que falamos no vídeo, para encontrar oxigênio quando não tem, para encontrar medicamento do kit de intubação onde não tem. O médico, o enfermeiro, eles são profissionais da saúde, eles não são gestores públicos, eles não são responsáveis pela compra de medicamentos ou de qualquer tipo de substância necessária para se conter a pandemia. Quem está responsável por isso são os nossos governantes. E sim, eles podem responder, como eu já falei naquele vídeo, por omissão. Não só por essas mortes individualmente, pela epidemia, que é um crime gravíssimo, do artigo 267, mas agora nós temos, inclusive, denúncias contra líderes brasileiros perante o Tribunal Penal Internacional pelo crime de genocídio, gente. Exatamente o que está no Decreto 4388, exatamente o que está na nossa Lei 2889, de 1956. Porque essas denúncias estão lá, ainda não foram aceitas, né, para serem julgadas, porque é algo maior do que causar a epidemia por omissão. A situação está se tornando tão alarmante, como eu disse, o número de mortes diárias no Brasil supera o número de mortes quase de grandes países do mundo afora, que nós temos que este crime, que nós acabamos de narrar de genocídio, matar, sequestrar, lesionar,
gerar condições, permitir que se viva em condições de existência incompatíveis com o desenvolvimento da vida, que é a linha C que eu chamei a atenção, podem também ser praticados por omissão. E aí, né, não é necessário que a pessoa gere essas condições, por exemplo, como um envenenamento, mas que ela permita que essas condições, enquanto líder, enquanto governante, se proliferem. Então, para fazer essa conexão, é importante que a gente resgate o que é a responsabilidade por omissão, não é? Para poder fazer exatamente, já sabemos qual é o crime pode ser cometido por omissão? Bom, desde que a pessoa perfaça os requisitos do crime de omissão. Já falei sobre omissão aqui, volto a falar, o crime pode ser cometido por ação ou omissão no Brasil, mas desde que a pessoa ocupe, né, no caso da omissão, a posição de garante que está no artigo 13 do Código Penal, parágrafo 2º. Então, pelo artigo 13 do Código 2º, tem o dever de garantia e, portanto, deve impedir o resultado, nesse caso, o resultado de sofrimento, de contágio, de morte, não é? Quem tem a posição de garante do artigo 13, parágrafo 2º, são 3 alíneas, né? Primeiro, quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Por lei, a pessoa está incumbida por lei, enquanto funcionário público, enquanto governante, líder de uma nação, a evitar esses resultados, causados, sim, pela proliferação da epidemia, não é que se está proliferando a epidemia, mas se permitindo que o vírus prolifere, um fenômeno natural, que a pessoa que tem por lei o cuidado, a obrigação de cuidado, proteção e vigilância deve evitar, tanto que é para isso que é governante, não é? Líder de uma nação. E aí, tal como um pai, a mãe, pessoas que naturalmente pela lei já são incumbidas dessa importante missão de evitar resultados danosos para o bem jurídico, cometem um crime por omissão. A linha B diz quem por outra causa assumiu a obrigação de evitar esse resultado. Então, a pessoa que tem assumido voluntariamente, né, a obrigação de cuidado, proteção e vigilância para evitar o resultado. Aí seria, por exemplo, quem contratualmente assume uma função de babá, de médico, de bombeiro, de policial, de salva-vidas, né? Nós já falamos sobre essas profissões que têm também o dever contratual de evitar o resultado. E a linha C fala do princípio da ingerência, quem gerou com seu comportamento anterior um perigo da ocorrência do resultado. Deixou, por exemplo, uma obra, né? Um buraco aberto numa calçada, derivado de uma obra, e não tapou o buraco nem sinalizou para que os transeuntes pedestres não se machucassem ou morressem em contato com essa fonte de perigo. Mas nós vemos que governantes e líderes, eles têm a responsabilidade legal de velar pelos bens jurídicos de todos os brasileiros, principalmente aqueles que são primordiais, como a vida, como a existência física, como a saúde, como as condições de existência, né? Principalmente as primeiras alíneas ali do crime de genocídio. É claro que esse crime é um crime doloso, ele é intencional, mas existem 2 tipos de dolo, o dolo direto e o dolo eventual. E o dolo eventual é quando o autor do crime não se importa com a ocorrência do resultado. Ele pode não querer diretamente, né? A definição legal de dolo está também no Código Penal, ele pode não querer diretamente a produção do resultado, está no artigo 18, mas ele pode, com o seu comportamento, indicar que ele não se importa com a ocorrência do resultado. Então, nós podemos ter a configuração de um dolo eventual. E mais do que isso, nós precisamos também do elemento subjetivo especial do genocídio, que nós já falamos lá no caput do artigo 1º, que é justamente caput do artigo 1º. Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, comete uma dessas condutas, por exemplo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, né? Então, teria que também se comprovar, através do devido julgamento, essa intenção de destruição, né? A partir, claro, de um dolo eventual de não se importar e de, portanto, ter a intenção de destruir um grupo nacional, uma parte do grupo nacional, como é a população brasileira. Então, provados esses requisitos todos, né? Nós vemos os fatos aí se desenvolvendo, a imprensa noticiando esses números cada vez mais alarmantes, denúncias feitas perante o Tribunal Penal Internacional podem eventualmente sim tipificar o crime de genocídio por omissão no Brasil, ok? Bom, esse foi o Isso é Crime de hoje, espero que vocês tenham gostado, não é? Deixem aqui o seu like, compartilhem esse vídeo, compartilhem o conhecimento, ativem o sininho para notificações do nosso canal, professora Gisele Mendes do YouTube, e nós voltamos proximamente com mais temas interessantes de direito penal e criminologia aqui no nosso canal, para que vocês possam continuar debatendo esses temas polêmicos e atuais relacionados à nossa matéria. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.